Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live. Eu sou Adolfo Clay e no vídeo de hoje eu quero estar conversando com vocês acerca de métodos de estudos da Bíblia. Isso é extremamente importante e relevante, porque se você não tiver uma metodologia clara na qual você aplica o seu estudo, você dificilmente chega a algum lugar, né? Dificilmente você chega a algum lugar, né? Então, é necessário que a gente tenha esse conhecimento, beleza? E depois eu vou corrigir o nome da live aqui, porque o negócio ficou meio estranho, mas não tem problema não. E para mim hoje foi um dia muito legal, porque na metade do dia eu trabalhei como pedreiro, na outra metade trabalhei como professor, fui chamado para substituir uma aula. Então, vocês vão perceber que eu estou um pouco rouco. E é isso, cara. Então, a minha situação é essa, tá? Também quem quiser, quem puder fazer uma doação via Pix para mim, vai me ajudar muito, tá? Eu preciso comprar uma embreagem, eu preciso comprar essa embreagem, tá? Para ser mais específico, eu preciso comprar esta embreagem especificamente aqui, ó. Mercado Livre, Mercado Livre Brasil. Eu preciso comprar essa embreagem aqui, perfeito? Que é R$116, tá? Ela custa R$116. Ela vai vir com frete grátis para o meu endereço, né? Chegaria segunda-feira. Então, se eu conseguisse esse dinheiro aqui, ó, R$117, já segunda-feira eu já levaria essa embreagem aqui, que é a embreagem centrífuga. A Bis, ela tem duas embreagens. Eu troquei a segunda embreagem dela, eu consigo andar com a moto, mas ela fica fazendo um barulho. Então, quem puder dar uma força aí, ó, R$120 essa embreagem aqui. Ou caso alguém queira comprar a embreagem, é só entrar em contato comigo, tá? Eu preciso, porque a moto não pega velocidade, né? Então, moto velha é isso. Você mexe numa coisa, aparece outra. Então, caso alguém queira fazer alguma doação, né, se 12 pessoas, cada uma com R$10 aí, eu já consigo vencer. Tô fazendo essa live porque o pessoal me cobrou, né? A galera, os apoiadores do canal me cobraram, aqueles caras que me ajudam lá com pelo menos R$10 por mês, já me cobraram. Adolfo, cadê as lives? Você vicia a gente em live e depois some. Não é que eu sumo, é porque eu tava trampando de pedreiro, jogando telha. Aí, ó, o Jedizão chegou aí, ó, o Carnaúba também. Eu chego de pedreiro, trampando de pedreiro o dia inteiro jogando telha. Você quer que eu faça o quê? Tem que gravar vídeo, né? Que eu gravo os vídeos pro dia seguinte, eu tenho que gravar o vídeo pro dia seguinte. Então já chego só o pó da gaita, chego tarde, a moto andando com defeito e vou fazer live como, né? E preocupação com paga isso, com paga aquilo. Ração do cachorro acabou, então eu tenho que fazer o corre, né? E aí não dá sempre para fazer live, eu também tenho que estudar, né? Mas eu sou professor hoje, eu trampo de pedreiro. Vou explicar a situação, não tá aparecendo o seu nome direito aqui. Deixa eu só tirar aqui, abrir em outro chat a janela. Pronto, aqui, acho que vai melhorar aqui. Aqui, o AMI, eu sou professor, é aí que tá. Eu sou professor, só que eu sou professor substituto, então eu só apareço na escola quando me chamam. E assim, tem um monte de professor, então até eles decidirem me chamar é um pouquinho complicado. E também eu sou o tipo de professor que nem todo mundo quer ter na escola. Inclusive a experiência que eu tive hoje foi muito legal. Eu fui substituir aula de geografia. E aí eu substituí 4, 5 aulas de geografia e uma aula de história. Cara, a aula de história foi para um sexto ano, cara. E eu comecei a falar sobre nomes, né? Eu perguntei o nome deles, então tinha um lá que se chamava Miguel, tinha um que se chamava Maria, e um que se chamava Lucas, um que se chamava Gabriel. E eu comecei a falar o significado desses nomes, né? Giovana, fui perguntado e eu comecei a explicar, né? Cara, é interessante como que a molecada gosta. E o texto, o tema da aula, como eu fui substituir, então eu peguei a primeira página do livro, já era uma arte medieval de um cara sentado
de um santo sentado escrevendo um manuscrito e já a primeira página da Bíblia em latim, né? Então imagina, já meti o primeiro texto em latim. Eu falei, mas peraí, o que está escrito aqui? Liber, genealogia de Jesus. Eu falei, caraca, velho, isso aqui é o primeiro verso de Mateus, irmão. E aí eu mandei, cara, e a molecada já vibrando, que fala assim, pô, meu professor sabe latim. Eu falei, não, latim eu não sei, a gente arranha, né? O hebraico a gente arranha, mas grego, inglês, e eu comecei a mandar uns textos lá para eles lá, e a molecada curtiu, cara. A molecada curte, né? E aí eu comecei a falar sobre o que era história, porque é o primeiro capítulo, né, do livro de sexto ano, e foi muito legal, cara, muito gratificante. É muito gratificante, eu sinto que é muito gratificante você chegar na sala de aula, você passar o conhecimento e você perceber. É claro que eu tento criar as pontes, e eu utilizo diversas ferramentas de criar pontes para aproximar os alunos do conhecimento. Então, eu fiz um questionamento muito legal. Que questionamento é esse? O que nos diferencia dos animais? E aí um falou, andar de pé, outro não sei o que. Aí um falou assim, escrever, o outro, falar, o outro, ler. E aí eu anotei essas 3 palavras-chave, dei um exemplo das outras, falei, mas é isso aqui que eu quero colocar. O que nos diferencia dos animais é a capacidade de ensinar. É por isso que a escola é importante, né? E aí eu vou trabalhando nessa dinâmica. E como eu sei que a minha geração é muito distante da deles, eu tento criar pontes. E através do que eu faço isso? Adivinha? Rap. Mano, aí a direção da escola treme, né? Porque você usa uma linguagem que eles, pelo menos que eu consigo me aproximar com eles, mas ao mesmo tempo você fica naquela, né? Se o pai vai gostar, isso aqui. Mas esse é um estilo que eu utilizo. Cara, assim, o livro didático eu achei super legal, porque já tinha imagem, cara. E por causa do conhecimento que eu trabalho com teologia, com línguas e tal, eu pude ler, entender o que estava lá, e a aluna percebeu, falou assim, cara, meu professor está lendo latim. E aí eles começam a fazer perguntas, e eu começo a dar explicação de grego, de hebraico para eles. Imagina, o aluno, 12 anos de idade, olhando assim, falando, cara, meu professor de história, substituto, lê latim, sabe grego, explica a origem do meu nome, ele explica a origem do meu nome no hebraico, tá ligado? E aí, cara, é muito satisfatório. E aí você entra nos temas mais filosóficos. Cara, o garoto sentou do meu lado, 13 anos de idade, aula de geografia. E aí ele falou assim, professor, eu quero ser advogado. Eu quero ser advogado. Aí eu já indico para ele o livro de hermenêutica do Carlos Maximiliano. Falei, ó, pega esse livro, lê, estuda, faz o corre, né? Você tem quantos anos? Eu tenho 13, então você tem mais 5, 6 anos aí para se preparar, então já vai lendo sobre o... Cara, assim, isso que eu faço com vocês no campo teológico, fazer com aluno na vida profissional, e aí conversar sobre campo de trabalho também, né? Salve, Gedaizão. Deixa eu pegar aqui. Salve, Gedaizão, teólogo de tapa-olho, não tem vergonha na cara, apresento para vocês. Lepirato //. E o cara falou, achei que você era professor. Eu sou pedreiro, professor, teólogo, crítico textual, pau pra toda a obra, né? Macedão. E aí, Jedaizeira, já mandando pix? O Jedi. Jedi já tá no corre aí, né? Aí, já vi que apareceu alguma coisinha aqui. Vamos ver o que apareceu aqui. Cincão do Carnaúba. Valeu, Carnaúba. Pô, é isso aí, ó. Agora falta pouco pra gente comprar. Comprar o quê? Ó. Agora falta pouco para terminar de comprar essa peça aqui, hein? Se eu pudesse já comprar ela hoje, segunda-feira ela chega para mim, ó. O mecânico, ele mandou para mim o link de uma peça dessa para comprar, R$230. Eu falei, não, irmão, eu encontrei por 130. Ele falou, mas 130 e o frete. Aí eu fui pesquisar, achei aqui, ó, a peça. Eu falei, tem diferença de qualidade de peças? Ele não falou que tinha diferença de qualidade de peça. Porém, como que eu posso dizer para você, né? Eu acredito que possa haver, porém,
No momento eu vou ter que comprar mais barata, rodar uns 2, 3 anos com ela até ela apresentar algum defeito e depois comprar uma de qualidade melhor, mas no momento é isso daí. E aí eu falei para ele, não, se você quiser eu mesmo compro a peça chega em casa e eu só levo para você montar. Ele falou, para mim melhor ainda, compra a peça e já era, fica até mais fácil para mim. Aí eu tenho que comprar para segunda, se ela chegar na segunda eu levar para ele na terça. Porque também tô sem muita previsão de trabalho para segunda-feira. Amanhã eu vou trabalhar na obra ainda, recortando telha. E aí, na segunda-feira, acredito que eu vou estar parado, porque eu peguei o telefone da pessoa da obra lá, eu tenho que esperar retorno. Mas eu tenho que mexer nessa embreagem, porque essa embreagem, a motinha não tá passando de 60 por hora, fazendo barulho, então você já tá com a embreagem já que uma parte já tá usada, né? Então não dá, tem que fazer o corre. Mas vamos trocando ideia, tá? Vamos trocando ideia. Aí, ó, o Carnaúba já mandou ajuda, o Bradocoso, salve Bradocoso, beleza? E é isso. Então, esse é o meu método, né? O meu método de estudar. E eu nunca imaginei que, por exemplo, um estudo bíblico, minha área da teologia, estudo bíblico, me ajudaria em sala de aula. Porque, cara, eu sou professor de história, irmão. Sou professor de história. Eu chegar na sala de aula e ter uma imagem de uma imagem medieval e eu entender que a minha graduação teológica me ajudou na minha graduação, na minha atuação como professor de história, bicho, saber grego, saber latim, para criar pontes com os alunos, pô, fascinante, extremamente fascinante. É claro que nem sempre eu consigo ser compreendido pelas pessoas, porque eu sou, de fato, em algum ponto problemático, né? Entendo isso dentro de uma igreja, às vezes de uma sala de aula, até como pedreiro, e a gente vai fazendo corre, né? Então, assim, muito da hora, muito da hora. Mas a gente vai fazendo nossa parte. Teve até uma professora que chegou, você é o Adolfo? Eu falei, sim. Sou a professora Márcia. Legal, meu. Mas assim, foi você que me ajudou em algum grupo ou eu que te ajudei em alguma questão do Estado, alguma coisa? Você me ajudou. Pô, então eu fico feliz de encontrar as pessoas dessa maneira, né? De saber assim, cara, ajudei uma professora, a professora me ajudou e a gente vai trocando uma ideia, né? Deixa eu só ver aqui que parece que baixou o som do microfone aqui. Esse som do microfone aqui, ele vai baixando, não sei porquê. Ó, baixou pro 58, ó. 100%. Agora 100%. Né? Então a galera tá aí, o Jedizão. A Gertrudes ainda vive, o Jedi. A Gertrudes ainda vive, 100%. Ela faz o corre, ela faz a caminhada, né? Ela faz a caminhada, mas tem alguns detalhes para a gente estar eu né? Tem alguns detalhes para estar fazendo. E aí podem vocês trocarem, mandarem suas mensagens, trocar uma ideia. Deixa eu pegar aqui só compartilhar a live também no meu canal aqui. Até esqueci disso. Eu esqueço de compartilhar no Zap muitas vezes minha live. Bíblia em método. WhatsApp. Meu status. Bora. Tá? Então nunca imaginei que o conhecer a Bíblia me ajudaria tanto na sala de aula. Campo teológico. Né? Então, assim, é da hora, cara. É prazeroso. E dei 6 aulas, 5 de geografia, 5 e uma de história. Até tanto que eu cheguei na última aula, falei que ia dar aula de geografia. Falei, não, professor, agora é aula de história. Eu falei, como assim? Que era sexto ano? Eu falei, vamos meter bronca então, se é aula de história, vamos mandar brasa. E a última aula para mim foi muito mais fácil, né? A primeira aula que eu substituí, 7º ano, fui falar sobre... como que eu posso falar? Sobre a expansão territorial do Brasil, né? E aí o que eu fiz? Eu fiz uma mistura entre história e geografia, sobre a expansão do Brasil, né? Aí eu mencionei o Tratado de Tordesilhas, falei sobre a expansão bandeirante, falei que o Uruguai já fez parte do Brasil, que a gente comprou o Acre, né? Comecei a mencionar, falei um pouquinho da história de Portugal, da Espanha, que
o Tratado de Tordesilhas, ele meio que deixa de existir quando Portugal se torna submissa à Espanha. Então tem muita coisa assim que eu fui colocando, né? Tem muita coisa que eu fui colocando que foi ficando da hora, né? E a molecada curte isso aí, cara. Dá pra ver que a molecada curte, né? E eu fico feliz, meu dia, de ajudar, né? Eu fico feliz de ajudar. E vamos fazendo o corre, né? Vamos fazendo aí os estudos e por aí vai, né? Só espero poder, como que eu posso dizer? Só espero poder estar sempre fazendo a minha parte, né? Sempre fazendo a minha parte. Mas bora meter, bora meter bronca, né? Ó, o número baixou sozinho aqui, cara. Cê é louco. O microfone vai descendo sozinho. Deixa eu habilitar aqui. Propriedades, microfone, pá. Pronto. Aí, vamos colocar 100%. Pronto. Enviado aí, valeu, Carnaúba. Já trabalhei de serventão, trampo é pesado. Pedreiro eu trabalhei junto, pedreiro que eu trabalhei aproveitava junto de mim. Homem, a gente tem que fazer o corre, né? Viver e estudar. Mas vamos lá. Bradocoso, boa noite. Jedi falando. Esse cara no perfil, quem é esse Braddock, quem é o Beck Jedi. Já trabalhei em alguma escola indisciplinada e com a direção bagunçada? Não, cara. A escola que eu tenho a oportunidade de trabalhar, ela é muito bem organizada. Ela é muito bem organizada, né? Ela é muito bem organizada. E assim, cara, eu não tenho que reclamar, porque eu sou sempre muito bem tratado, né? Pelos professores, pelos companheiros de trabalho e pelos alunos. Porque é assim, né? Também eu sou aquele professor doidão. Então, o professor doidão, ele é sempre o professor amado. Por mais que a gente talvez erre um ponto ou outro, mas os alunos gostam da gente, né? Mas para mim sempre é super tranquilo, né? Para mim é super tranquilo sempre nesse sentido. Vamos restaurar o chat aqui, que facilita a situação. Eu queria entender por que o meu microfone fica baixando sozinho. Mas, vamos lá. Claudenir Paz, Maringá. Bom, se tá em Maringá, não tá em paz. Já aviso, sinceramente. Mas vamos lá. Bradocoso. Adolfo, esse livro atrás de você é o comentário histórico-cultural da Bíblia? Não, aqui só tem, em cima da minha mesa é só interlinear, Septuaginta, Vulgata, léxico hebraico-inglês, léxico hebraico, grego-português, grego-inglês, dicionário teológico de um lado, do outro, Vulgata latina, dicionário de português-inglês, dicionário de Septuaginta, e é isso aí, cara. Não tem comentários, não. Os comentários, eles ficam aqui, ó. O comentário bíblico, aí o histórico-cultural tá aqui, né? Mas aqui em cima da mesa em si, não. Em cima da mesa é só os interlineares e o texto hebraico e por aí vai. Vulgata, Septuaginta, Nestle-Aland e por aí vai. Tá? Adolfo, esse livro atrás de você. Adolfo, comprei na Shopee a Bíblia de Estudo Transformação Espiritual Renovada por R$42, mas vi que ela usou o método de interpretação histórico-crítica. Ela tem alguns estudos liberais. E aí, vamos fazer o que, cara? Não tem o que fazer. Pagou R$42, eu acho que pagou justo. Pagou um bom preço. Não é um preço absurdo, né? Se você tivesse pagado lá 100, 150, R$200, aí eu ia falar, não, você pagou caro e foi enganado. Mas R$42 eu acho que para uma Bíblia que você queria, vale a pena, né? Acho que vale a pena. Isso aí. Jedi, você tem a Bíblia Reina Valera? Claro que tenho. Eu tenho aqui, ó, em espanhol.
Eu tenho pelo menos 3 traduções em espanhol, umas 3 em francês, umas 4, 5 em inglês. Então eu tenho sim, tenho uma versão em alemão. E eu tenho a TNM em espanhol, tenho a Reina Valera, Dios habla hoy, tem um Novo Testamento ali em espanhol também. Então tenho isso aí, tenho 4 Bíblias em espanhol em si. Aí em inglês eu tenho a King James, tenho a NVI, tenho a ESV. Deixa eu ver o que mais que eu tenho em inglês. Eu acho que em inglês são essas mesmo, né? Então tem essas 3. E a NVI em inglês, 4 traduções em inglês. Seriam essas 4 traduções em inglês que eu tenho. Não é porque são as melhores, não, é porque é as que eu consegui adquirir ao longo da Bíblia, né? A King James com certeza é a melhor em língua inglesa. Tem a NVI em inglês também completo. Nunca parei para analisar tudo isso, mas é isso aí, né? Aí, ó. Ô, Jedi, não faz isso aí, cara, pô. Cadê o... Maldade, Jedi. Maldade, Jedi. Pô, você sacaneou agora, hein? Não, aí é muita maldade você ficar removendo os comentários do Jedi. Ô, louco, Jedi. Não faz essa maldade com o cara, não, pô. Batalha dos Jedi. Não, o Jedi aqui, o GD aqui, ele é o Lord Sith, né? Ele é o Lord Sith. Aí, ó. Pronto, deixa eu. É isso aí, não dá. Né? Os caras, pô, Jedi, aí você, o GD aí sacaneou mesmo, cara. Não, pô, maldade, né? Tá, esse cara fica aí nesse negócio. Mas tomou só 60 segundinhos. Mas aí maldade do mesmo jeito, né, Jedi? Pô, aí o cara para de comentar no meu canal aí, por quê? É porque o Jedi, o Lord Sith, se fosse fantasiado de Jedi, né? Até zoei hoje na sala de aula, cara. Falei o seguinte: olha, se eu fosse presidente do Brasil, declararia guerra contra a Argentina. A gente seria 9 vezes campeões, eu acho, né? Não sei quantas vezes. Nós seríamos pelo menos 8 ou 9 vezes campeões, né? Acabou o amor. O cara removeu meus poderes, acabou o amor. Não é que acabou, mano. É que você tá perseguindo demais a Liga Jedi aí, né, Jedi? Você tá um Jedi perseguindo outros Jedi, não dá certo. E aí mas aí, caramba, Jedi. Não, aí eu vou ter que voltar ao poder. Peraí. Vou tornar ele. Aí você judia também, né? Peraí. Vamos tornar. Moderador padrão. Pronto, agora o Jedi voltou a ter os poderes dele. Agora você. Em vez de você ficar quieto, o cara, em vez de ficar quieto, o que ele faz? Vai lá e faz o comentário pra cutucar o. Eu gosto demais desses caras, velho. Ai. Pronto. Aí, Jedi, você é malvado demais. Não é malvado. Tô salvando a pele do outro, aí o outro vai lá e cutuca. Não, os caras cutucam essa cabaraca. Mas, vamos lá. O que acontece? É muito da hora, cara, assim, sala de aula, eu curto, né? Mas, deixa eu ver aqui, Batalha dos Jedi, Força da Força, né? Né? E assim, então, é muito da hora, cara, dar aula e compartilhar. Ô Bradock, por que você apagou o seu comentário, Bradock? Eu nem respondi ele, você apagou. Eu respondo como, cara? Eu tenho que ler e memorizar? Pelo amor de Deus, né, Bradock? Aí você força a amizade, né, parceiro? Aí você força a amizade, né? Aí, ó, chegou o Wesley, salve. Você não tava fazendo uma live aqui? Como faz para ser moderador aqui? Na verdade, só o Jedi é moderador só aqui, porque ele pediu um dia, e aí ele ajuda em alguns comentários, mas eu não tenho o hábito de deixar moderador não, cara.
né? Bichão dos gregos. O Wesley também manja de grego. Ah, tava? Tá certo. Vamos lá, Zeke. Você já leu todo o seu dicionário de língua portuguesa? Pegou lá o Aurelião, meteu a leitura nele de capa a capa? Se você falar que não, se você não leu um livro seu, o que você está perguntando? Eu li todos os meus. Fora que 40% dessa biblioteca aqui é dicionário. A minha biblioteca, ela não é uma biblioteca de livros. A minha biblioteca, ela não é uma biblioteca de livros simplesmente de leitura. São de livros para consulta. Então eu uso muitos comentários, dicionários, por exemplo, em cima da minha mesa. Interlinear, comentário, dicionário de teologia, um monte de coisa. É isso. Entende? É isso. Beleza? Então, o que acontece? Nem todos os livros são feitos para serem lidos de capa a capa. Então, imagina, eu vou pegar a Atheropods e ler o Atheropods de capa a capa. Vou ler o livro e memorizar? Não. A Atheropods é uma gramática de consulta. A Moulton e Milligan, a mesma coisa. A gramática de 2.100 páginas do Valdir Carvalho Luz é também uma obra de consulta. Né? É uma obra de consulta. Fechou? Então, acontece o quê? Não há necessidade de ler esses livros de capa a capa. Então, respondendo sua pergunta, não, eu não li. Assim como ninguém leu um dicionário de língua portuguesa de capa a capa. Você não precisa. Porque quando você precisa daquela palavra, você abre. E a mesma coisa com dicionário de grego, dicionário de hebraico, dicionário de latim e por aí vai. Então, não existe uma técnica para isso. Você lê quando você abre quando você precisa dela. E assim você vai construindo seu conhecimento, né? Assim você vai construindo o seu conhecimento. Beleza? Fechou? Então seria isso, tá? Espero ter respondido e tomara que você tenha tem uns doidos que lêem o dicionário todo. Não, tem sim. Você pegar lá eu fiz isso já. Eu tenho um dicionário da Septuaginta aqui, do Luiz Renier Lust, que eu passei palavra por palavra da Septuaginta. Por dois motivos. Primeiro, que eu queria. Segundo, porque eu tinha que apagar. A pessoa ela riscou o dicionário assim praticamente inteiro. A pessoa foi riscando com lápis. Então eu tive que fazer o quê? Ir apagando. Né? Então eu tive que fazer isso. Tá? Mas não que eu parei, analisei, estudei o dicionário inteiro. Não, eu tô indo com calma agora. Aí é outra coisa. Né? Fechou? Então seria isso. Então, Bradocoso, você está querendo ser moderador no canal. Só que assim, o Jedi, eu conheço ele, eu troco ideia com ele me ajuda tanto financeiramente aqui no canal também. Ele tornou um monte de gente membro do canal aqui, entendeu? Então, nós temos essa questão aí, tá? E assim, eu sei quem é o Jedi, eu sei onde que ele mora. Você, Bradock, eu sei, você é um cara que tá em todos os meus canais, me acompanha, mas tipo, mano, eu não sei quem é você. Eu não sei, entendeu? GD é o nome do cara, só que eu chamo de Jedi porque eu apelidei dessa forma, né? Então, seria dessa forma. Aí sim, ó, beleza, Wesley. Não, e é isso aí. Ó, Lucas Henrique, João 354, receba, Luiz Fernando, questione, Elson Ferreira. Eu sou lendário, Chuck Norris. Aí, tá vendo, ó? André Ribeiro, ó, os caras receberam aí, ó. Valeu, Jedizão, pelos membresia aí, tá vendo? Então, assim, Bradocoso, é por causa disso aí que o Jedi se tornou membro do canal. Ele aumentou a quantidade, né? E estou te devendo uma dracma. Cara, se puder mandar uma moedinha de cada da Grécia aí, seria legal. Eu não sou colecionador de moeda, mas seria legal. Aí a gente tem que vir fazer uma live aqui no canal também, beleza? Deixa eu pegar um negócio aqui que minha unha tá... E é gostoso, cara, sabe assim? E a mesma coisa é no estudo bíblico, cara. Você pegar, por exemplo, teve uma irmã da igreja que me perguntou sobre o inferno. Cara. Foi muito da hora. E sabe o que é engraçado? Essa irmã, ela tem muito mais tempo de igreja que eu. Muito mais tempo. E eu trabalhei com o marido dela, né?
marido dela é pedreiro, empreiteiro, e eu trabalhei para ele já há algum tempo. Trabalhador, gente boa pra caramba. Pensa num velho, gente boa, paciente, cara muito paciente. E aí ela entrou em contato, queria informação, porque ela queria conversar com alguém. E eu expliquei, né, a origem do inferno, a questão do inferno, a tradução, a obra literária uma obra que eu preciso até, inclusive, que é a Divina Comédia de Dante Alighieri, e por aí vai. Então, assim, pô, é legal a gente ver que o nosso estudo contribui com outras pessoas, né? Que a nossa abordagem contribui para fortalecer os irmãos, né? Então, é isso, cara. A gente começa a ver que o tempo nosso estudando, comentando, fazendo corre, vale a pena, tá? E, ó, por exemplo, eu só tô nessa live aqui, fazendo essa live aqui, porque a galera e os apoiadores do canal de R$ 10, os apoiadores do canal de R$ 10 ajudaram, bicho, ajudaram. O Wesley aí com o livro Historicidade de São Lucas, né? Aí, ó, da hora. Então é muito legal isso aí. Eu, por mais meio doido que eu seja, né? Por mais meio doido que eu seja, a gente ainda consegue apresentar algum conteúdo e trazer pessoas, né, pro conhecimento. E é legal, cara, é legal. É legal, né? Hoje eu fui dar essa aula como professor substituto só para dar uma respirada da construção. Como substituto não dá para ser, porque só aí quando o professor falta, não dá, porque a gente precisa pagar conta, a gente precisa fazer o corre também, né? Então, esse ano ainda eu vou trabalhar de pedreiro e possivelmente ainda vou fazer um curso de barbeiro, porque não dá, né? Ah, pronto, ó, o Bradocoso perguntou, Isaías 14 se refere a Satanás? Sim, assim como também ele se refere ao rei da Babilônia. Por quê? O texto, inicialmente, ele é aplicado a Satanás, ao rei da Babilônia. Só que ele demonstra uma profundidade maior do que o reinado da Babilônia. Então, podemos dizer assim que a cristandade já utiliza esse texto numa pegada mais, como dizer, espiritualista, se referindo ao próprio Satanás. Assim como Ezequiel 28. Ezequiel 28, ele fala do rei de Tiro. Porém, você tem elementos lá que não se refere somente ao rei de Tiro. É muito mais profundo. Então, seria isso aí. Podemos dizer que é uma profecia de dupla referência, tanto Ezequiel 28 quanto Isaías 14. Né? E que a cristandade, já desde muito tempo, interpreta dessa forma. É claro que se você pegar o método histórico crítico, pegar o texto, aí eles vão tirar toda referência ao Satanás mesmo, né? Mas não necessariamente é assim quando você olha por outros métodos de interpretação, que não são os do método histórico crítico, né? Então, é isso, cara. O problema sempre é a referência que a pessoa tem. Gente, eu vou pegar um litrão d'água ali, que vocês podem ver que minha voz já tá diferente, tá rouca. Deixa eu ver como é que tá aqui. Né? Cara, eu não entendo, cara, por que eles vão baixando o microfone desse jeito, velho. Daqui a pouco o microfone tá zero. Pronto, voltei. E assim a gente vai construindo o nosso conhecimento, ó. Já baixou para 89. E é isso aí. Beleza? Então, dessa forma, a gente vai fazendo um corre, né? O que Jesus quis dizer quando falou que viu Satanás cair do céu como um raio? Era literal ou simbólico?
Cara, eu acho que você me pegou, assim. Quando Jesus diz, vi cair do céu Satanás, acho que é de uma maneira literal, né? De uma maneira literal. Porque ele foi banido do céu, então ele não foi banido assim, sai daqui de Satanás. Não. Vá de ré e pá, na orelha do demo, e o demo saiu. Ele foi banido literalmente. Então, podemos dizer que seria literal essa expressão, né? Banido do céu. E por aí vai. Por que você não usa o StreamYard? Porque é assim, Jedi, o StreamYard, ele só dá 20 horas, tá? Tem grátis, mas ele só dá 20 horas. Então, o que acontece? Eu sempre gosto de deixar o StreamYard para trazer convidado. Então, como eu não tenho convidado nenhum, eu não trouxe convidado nenhum para essa live, não faz sentido eu usar o StreamYard sozinho. Então, para mim, compensa muito mais chegar e fazer a live com o próprio programa do computador, né, usando o Logi, a câmera Logi, que aí eu abro o programa da Logitech, né, o Logi Capture, e aí ele aparece uma câmera junto com a C920, então aparece assim, Logi, aí eu clico no Logi, abro aqui o programa e aí eu posso fazer essas trocas de tela, trocas de imagem, entendeu? Que aí eu posso fazer esses corres aqui, beleza? Então eu consigo fazer essas coisas. Mas no StreamYard já conferiu se baixa o seu som também? Cara, eu já não sei, cara. Eu já não sei se baixa. Mas aqui assim, eu não sei se tá baixando para vocês aí, porque para mim ele baixa aqui, ó, por exemplo, tá em 70. Coloquei em 100. Pronto, tá em 100, 100% aqui. Eu não sei se aqui para vocês está baixando, mas quando eu vou gravar vídeo, se eu for gravar o vídeo sem observar esse aqui, aí o som sai baixo. Não vai sair baixo por causa da proximidade do microfone aqui para mim, né? E eu não entendo por que ele abaixa esse som. Eu já baixei para 20% a sensibilidade, mas não adianta, ele continua baixando o som também, né? Mas estamos aí na atividade, tá? Não, existe mais de um céu, Bradock. Se você abrir o dicionário, se você abrir o dicionário domínio semântico, ele vai demonstrar que existem vários céus. Existe o céu celeste, o céu morada de Deus, existe o céu que é o espaço de batalha divina, né? O campo da batalha entre os anjos bons e os anjos maus, né? Entre Deus e o diabo e por aí vai. Então você tem várias camadas do céu. O céu sideral, então você tem o céu sideral, você tem o céu como expressão de batalha, você tem o céu como morada de Deus. Então, sim, existe mais de 3 céus. Então, linguisticamente falando, já existem mais de 3 céus, entendeu? O próprio Paulo, ele fala que foi levado até o 3º céu. O que ele diz com isso? Aí já teria que fazer um estudo mais aprofundado, mas, né, vai que existia 7 céus, existem 7 céus, vai que existe, né? Fechou. Você fala e escreve fluentemente o grego? Não, Lima, não, você está se equivocando. O grego que a pessoa vai ser fluente é o grego moderno. Então, as pessoas falam grego moderno. O grego que eu estudo, ele é um grego instrumental, que é o grego bíblico, que é o grego koiné. Aí, eu não saio falando grego com outras pessoas, eu só estudo grego de maneira instrumental, assim como o grego, o hebraico, porque o hebraico moderno é diferente do hebraico bíblico, assim como o meu inglês é instrumental, meu francês é instrumental, meu espanhol é instrumental. Eu tento falar em espanhol, não consigo, eu consigo ler. Então é para instrumento de pesquisa. Isso é chamado, por isso que tem gramáticas grego instrumental. Por quê? Porque é um grego voltado para pesquisa. Entende? Não é para você sair falando com os outros. Entende? Qual foi o nome de Jesus que os escritores bíblicos escreveram no Novo Testamento? Ele tem algum significado no grego também? Não. Jesus é a transliteração
termo Yeshua, ou Yehoshua, que significa o Senhor é minha salvação. Então, no grego, o termo Jesus ele não tem significado, a não ser sua referência bíblica a Josué. Né? Então, o Yehoshua, Yeshua, é uma transliteração do hebraico para o grego, para Josué, que é o mesmo nome aplicado para Jesus. Né? O que acontece é que no latim existe a diferenciação entre Jesus e Josué. Né? Existe essa separação no latim. Tá? E eu acho que tem que ser mantida, para não haver confusão, né? Seremos salvos por Josué. Aí o cara vai lá, abre o livro de Josué e acha que... Então, imagina o tanto de confusão que seria. Exatamente, na Septuaginta. Tá? E por aí vai. Deve ser legal fazer um sermão, um estudo direto do grego. Não é só legal, é muito útil. É muito compensador, é muito enriquecedor, é muito profundo. É outro nível, né? É outro nível de discussão. É outro nível de discussão. Não tem choro. Eu falo, vale a pena. Eu falo para vocês, estudem. Entendem? Estudem. Façam o corre. Sabe? É exatamente isso que eu falo, entende? Mas, ô Lima, não só o Bento XVI, João Paulo XXIII, ele falava pelo menos uns 30 idiomas. Já teve padre que foi falar com o Papa, tentou falar com o Papa, João Paulo XXIII, chegou lá, ele falou que era brasileiro e o Papa começou a falar em português com ele. O cara falou, louco! Mas é assim, né, irmão? Até eu, se eu só vivesse de YouTube, se eu ganhasse lá meus 100 reais, entre 100 reais a 150 dentro do YouTube todo santo dia, até eu ia aprender 4, 5 idiomas. Até eu ia aprender 5, 6 idiomas. Eu já domino parcialmente alguns. Imagina tendo 8 horas, 9 horas a mais para poder estudar. Você é louco, meu irmão. Você é louco. Você ia ver o avanço. O avanço. Entendeu? Quando o cara ele só tem tempo para estudar, é outro 500. Né? Então, o cara fala 5, 6 idiomas. Claro que o cara que fala. O cara só estuda, aí é fácil. Agora, para nós, que tem que pagar o aluguel, que tem que arrumar a moto, que tem que se preocupar com o pão de cada dia, não tem, mano. Aí tem que acordar às 5h30, ir trabalhar, pegar sol, voltar cansado, fazer o corre. Ou às vezes, que nem hoje, fui chamado para dar aula, 6 aulas de 5 aulas de geografia, uma de história, e a gente, deixar eu não deixei o outro pedreiro na mão porque eles já estavam com pouco serviço lá, e aí não ia compensar eu ficar lá. E compensaria, mas não ia compensar eu ficar lá só enrolando. Eu passei a parte da manhã enrolando. Eu falei, tá de boa o serviço aí, cara, não preciso nem de mim. Aí eu montei na moto e fui embora. Fazer o quê? Fui embora, voltei embora. E aí fui dar minhas 6 aulas, né, cara? Então, é isso. Então eu deixei de ganhar o que eu ia ganhar na sexta-feira, meio-dia de pedreiro, para receber esse dinheiro praticamente só no mês 10 do mês que vem. Né? Dei 6 aulas, essas 6 aulas só vou receber no dia 10 do mês que vem. Então pensa. Para pensar. Não, é complicado. Então eu tenho que me preocupar com isso. O Papa não tem que se preocupar com isso. O sacerdote católico não tem que se preocupar com isso. Tem sacerdotes que eles só estudam. Então você põe um cara lá para estudar 10, 20 anos só estudando, meu amigo, o cara vira um monstro. E normalmente os papas são acadêmicos, né? É isso aí. Né? Sério, é isso aí mesmo. Meu irmão, você crê na predestinação de que maneira? Não, eu não creio na predestinação. Eu creio sim. Eu creio na predestinação que nós fomos predestinados ao lago de fogo. Tá? Então, o ser humano, ele foi predestinado para essa perdição. Você já nasce pronto para ir para o inferno. Só que é mediante a aceitação de Cristo Jesus, você é salvo. Aceitação na fé em Jesus. Né? Então, a partir desse momento, aí você é salvo. Só que para aceitar, você tem que escolher. Você escolhe ser salvo. Por quê? Porque nós nascemos com a tendência para o mal, mas se você escolher Jesus,
você está salvo. E aí você é salvo. Entende? Seria isso. Mas eu não sou um profundo conhecedor de teologia sistemática, de calvinismo, de arminianismo, porque como eu estava comentando com um cara aqui no grupo, ou num grupo não, ele me perguntou em off, e aí eu só cheguei e falei para ele assim, cara, eu não vou ficar discutindo, nem é meu mérito ficar discutindo calvinismo e arminianismo, primeiro porque eu não estudo esse tema, segundo, que tem assuntos que são muito mais complicados e mais profundos para o cristianismo do que esses. O cara que fica discutindo calvinismo e arminianismo é só para encher o saco. É só o cara que gosta de ler teologia sistemática. É só o cara que quer dizer que não gosta de calvinista ou que não gosta de arminiano. Quando, na verdade, você tem crente que não sabe ler, que não sabe escrever, você tem crente que fica caindo nesses papos de falso profeta. Em vez dos caras fazerem estudos sobre Apocalipse, não, eles estão falando sobre o quê? Sobre metendo pau no arminiano. O cara que tá falando mal do calvinista, não tá estudando sobre profecia. Então existem assuntos que são mais relevantes do que esses. Entende? São assuntos mais relevantes do que esse. Então eu acredito que dentro do bolo, dentro desse bolo que é o protestantismo, tem discussão que não vale a pena mais. Calvinismo e arminianismo é um deles. Tem assuntos piores para serem tratados. Né? Podemos dizer que é isso, exatamente, Carnaúba, só para encher o ego, porque, cara, adianta discutir calvinismo e arminianismo se a pessoa não sabe fazer uma exegese de um texto, se ela não sabe interpretar um texto, se os pastores de ambos os lados estão falando sobre autoajuda. Então não adianta eu discutir um tema que é esse, que é se a pessoa é predestinada ou não, se a pessoa ela é incapaz de interpretar um texto simples da Bíblia. Entende? Não dá, cara, não dá. Quando você tem lá um cara marcando vinda para arrebatamento, você tem irmã, pastora aí dizendo que foi pro inferno 14 vezes e voltou, né? E que foi pro inferno, e que viu Pelé, e que viu não sei quem. Pô, mano, é brabo, hein? Tem as chaves da porta do inferno, vai lá, volta quando quer. É muito estranho. Ou essa mulher tem pacto com o demônio, né? Não pode, porque esse negócio, essa tara de querer ir pro inferno e voltar, mas um dia ela vai ficar para lá sempre, para sempre, né? Se ela não se arrepender das heresias que fala, né? Entende? Então, essencialmente é isso aí. Sabe? E é isso. Então, assim, foco em anime. Se você quer ficar discutindo essas coisas aí, faz o seguinte, vai para outro canal, que os caras só fiquem discutindo, né, essas questões aí de arminianismo e calvinismo. Porque eu, falar para você, para mim é mais interessante que você pegue uma gramática de grego e aprenda um mínimo de grego possível, e aí você faça a sua interpretação do que eu ficar interpretando para os outros, porque eu não sou uma muleta. Eu sou um professor, eu levo o caminho. E meu caminho não é ficar falando de calvinismo e arminianismo. Não nesse canal, pelo menos, né? Nunca senti vontade. Tem um cara aqui no YouTube que fala bastante sobre isso, que é o Ezequiel Gomes. Vem Senhor Jesus. Vai no canal Vem Senhor Jesus, se inscreve lá, pega os vídeos que ele fala sobre calvinismo, por exemplo. Você vai gostar muito, tá? Aí já é mais uma pegada de responder essas questões. Agora eu, particularmente, eu não sinto a necessidade, ou, sabe assim, para mim seria perca de tempo. Para mim seria pura perca de tempo, né? Porque não é a área que eu trabalho. A área que eu trabalho é manuscrito grego, é comparação de grego e por aí vai. Eu aprendi grego sozinho, irmão. Eu não tive professor. Eu não tive professor de grego. Nem de crítica textual, que são as duas matérias que eu mais, vamos dizer assim, domino. Não. Depende. Para um estudo básico, a gramática introdutória serve. Mas para um estudo mais avançado, não. Mas você precisa de outras gramáticas, como a do Antônio Freire, gramática exegética do William de Chamberlain, talvez uma do da Daniel Wallace. Aí você já está num bom caminho. Mas para aprender do zero, só introdutória. Do zero, aprender grego do zero, a introdutória serve. Mas para fazer alguma discussão mais aprofundada,
Aí você precisa ter conhecimento de grego, de linguística, até às vezes um bom conhecimento de teologia ajuda bastante, né? Essencialmente é isso aí, tá? E vamos ver aqui se o pessoal já liberou o dinheiro para eu poder comprar minha pecinha, porque o negócio tá feio aqui, tá feio pro meu lado, né? Deixa eu ver aqui. O pessoal tá com a mão fechada hoje. Foi só o 5 do Carnaúba e as 5 membresia do nosso querido Bradock, do Bradocurso, né? Isso aí já me ajudou bastante, tá? Então, 10 horas da noite, 50 minutos de live. Valeu aí, gente. Quem for assistir essa live posteriormente, deixa eu abrir. Minha vizinha tá precisando desse conjunto aqui, que é chamado... Isso aqui eu vou comprar amanhã. Vou receber lá da obra. Vou comprar amanhã para poder colocar na vizinha para ela parar com esse barulhinho. É muito chato, cara. O barulhinho que ela fica fazendo. Bato quarta marcha. Ela não tá batendo 60 por hora, então ela fica... E aí força motor, desgasta, né? Esse disco aqui, ó. Essa parte aqui, ó, já deve estar muito gasta. Essa peça interna também, né? Então, essencialmente é isso aí. Né? Então, é isso aí. Então, quem puder dar uma força aí, agradeço, ó. Embreagem primária e externa, com peso bis. Tá? Então, quem puder dar uma força. A peça que eu troquei foi essa daqui, ó. Só que os caras cobraram... Foi... R$80, né? Aqui foi 110, os caras cobraram R$80 dela, né? Foi uma peça nova, né? Dessa GP. Que essa aqui é a embreagem secundária, porque a bis, ela tem 2 embreagens, né? Vai longe. Não, cara, eu não vendo ela mais não, cara. Eu não vendo essa moto nunca mais. É andar até perder, né? Mas, e ainda caminha, não deixou na mão, não. Vamos lá, respondeu pensando bem. Adolfo, quando alguém pode se considerar alfabetizado em grego? Cara, quando você consegue... Você sabe o alfabeto, sabe pelo menos umas 400 palavras em gregas, umas 400 principais. Você conhece algumas regras gramaticais. Você já sabe grego, né? Contém alguns materiais importantes, como Frederic Dunker, não um Gerhard Kittel, mas você já tem léxicos que possam te dar suporte a um domínio semântico, que saiba usar, tenha seu texto grego e que consiga fazer uma exposição saudável, levando em consideração vários aspectos da exegese. Então, aí, o seu grego te torna alfabetizado. Agora, você tem aqueles bando de cara que gosta de falar um texto em grego gigante e não explica nada. Aí não adianta nada a abordagem. Não adianta nada. Mas é isso aí. Deus abençoe vocês. Estamos juntos no campo de batalha. Ó, que louco. Baixou o preço. Baixou o preço. Baixou para 110. Da hora, ó. Só falta 105. Então, é isso aí. Um abraço. Deus abençoe vocês e até a próxima live.